E aí pessoal, aqui é o Danilo do Finanças em Desenho e essa aqui é a quarta aula do curso gratuito Introdução aos Investimentos. Nessa aula, vamos falar sobre como definir nossos gastos básicos e supérfluos. Já vimos que uma boa estratégia para montar reserva de emergência é começar poupando 6 meses dos gastos básicos. Mas para isso, precisamos primeiramente entender mais a fundo o que são os gastos básicos e supérfluos e como calculá-los. Como os nomes já dão a entender, os gastos básicos são aqueles gastos obrigatórios primordiais para a sobrevivência, sem os quais não conseguiríamos passar o mês. Normalmente eles incluem gastos como moradia, condomínio, aluguel ou financiamento, alimentação, mensalidade de escolas dos filhos, contas de consumo e quaisquer outras despesas que no momento atual não podem ser cortadas. Já os gastos supérfluos são aqueles que acrescentamos em nosso mês para ter um padrão de vida mais confortável, podendo ser cortados no caso de situações financeiras difíceis. Exemplos de gastos supérfluos seriam gastos com restaurantes, academia, viagens, hobbies, entre outros. Uma das coisas mais importantes para um planejamento financeiro sólido é manter o gasto básico enxuto. Eu sugeriria, em termos percentuais, procurar manter os gastos básicos abaixo de 40% dos gastos totais mensais, pois possuir uma alta margem de manobra pode ser algo extremamente importante caso venhamos a passar por tempos difíceis e pode prevenir o endividamento. Não me entendam mal, uma pessoa pode possuir um padrão de vida alto e extremamente confortável, desde que a maior parte dele possa ser cortada de um mês para o outro se for necessário. Por esse motivo, devemos evitar parcelamentos relacionados a gastos supérfluos, pois em uma situação de crise ainda seríamos obrigados a arcar com as parcelas. Mas e se o gasto básico for muito alto e a gente não tiver condição de reduzir ele facilmente? Nesse caso, tente pelo menos fazer o exercício de imaginar quais medidas você teria que tomar para diminuí-lo no caso de uma emergência e em qual valor mínimo você conseguiria chegar, porque isso já seria o suficiente para servir como base para o primeiro passo de criação da reserva de emergência. Por exemplo, uma pessoa hoje pode estar usufruindo de uma vaga de garagem alugada a mais no seu prédio e possui um segundo carro que é usado pelo seu filho. Ela não iria necessariamente hoje já vender o carro e devolver a vaga, mas já iria mapear essa possibilidade e calcular qual valor do gasto mensal diminuiria no caso de ter que tomar essa ação. Acredito ser muito importante todos antecipadamente já terem uma noção do plano de ação financeiro de corte de custos a que teriam que recorrer no caso de uma dificuldade, porque assim já saberiam a que valor mínimo conseguiriam chegar. Isso evitaria o risco de, em um momento financeiro difícil, descobrirem da pior forma que o mínimo possível ainda estaria acima do que seria viável para o fluxo de caixa e entrar em um processo de endividamento. Quando fazemos esses cálculos antecipadamente, podemos montar nossa reserva de emergência de forma mais eficiente, usando um valor de gasto básico mensal mais coerente e realista. A preocupação com a solidez da nossa estrutura financeira é muito válida, porque todo projeto financeiro precisa de tempo para ser concluído, e esse tempo pode vir a ser de muitas décadas para alguns objetivos, como é o caso da aposentadoria. No longo prazo, a probabilidade de imprevistos acontecerem no meio do caminho é muito grande, e é papel da reserva de emergência nos ajudar a passar por eles sem termos que dilapidar os nossos outros investimentos ou termos que vender patrimônio a valores abaixo do mercado, o que atrasaria muito nossos objetivos financeiros. Agora, em relação à gravidade dos imprevistos, a reserva de emergência vai nos ajudar muito com problemas de curta duração, como pode ser o caso de desemprego, calotes ou até o surgimento de algum gasto adicional não planejado. Porém, quando os imprevistos são relacionados a situações graves de saúde ou acidentes, muitas vezes os valores envolvidos podem ser extremamente altos e as consequências podem nos afetar por um longo prazo ou até definitivamente. Para esses casos, a reserva de emergência não vai ser suficiente e vamos ter que recorrer a outras ferramentas financeiras, os seguros de vida e planos de saúde, que vão ser o tema da próxima aula. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem, depois eu vou lá nos comentários responder as dúvidas de vocês e também compartilhem esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Também escrevam o e-mail de vocês para eu poder avisar quando eu lançar os novos vídeos aqui do curso. Eu sou o Danilo do Finanças Desenho e até o próximo vídeo.